Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Nós vamos estar lendo uma passagem muito conhecida nossa. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Todos encontraram, amém? Vamos ficar todos de pé? Tem uma parte em pé, uma parte sentada. Nós já vamos passar um tempinho sentado, né? A partir do verso 46 nos diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. Aonde Bartimeu estava sentado, igreja? Junto ao caminho. Junto ao caminho quer dizer na beirada, do lado do caminho. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fico impressionada quando prestamos atenção nos detalhes do texto. O texto começa dizendo que Jesus e seus discípulos estavam cercados por uma grande multidão. Não é isso? E aqui Jesus ouve alguém chamar por ele. E esse homem vai chamando, e Jesus para. Não é isso que a palavra de Deus fala aqui no versículo 49? E Jesus parando. Ô meu irmão, às vezes você pode ter entrado aqui na igreja hoje pensando que Deus é muito ocupado para perceber você, para perceber a sua dificuldade e o seu problema. Mas sabe de uma coisa hoje? Ele é aquele que te conhece pelo nome, Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele conhece o seu clamor. E Ele está aqui hoje para te abençoar. Amém? E Jesus parou e disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus por onde, irmãos? Pelo caminho. Oh glória! Antes este homem estava à beira, de lado, e agora a história dele termina como? Seguindo o caminho. Quem é o caminho, irmãos? Jesus. Este homem não era mais um qualquer ali na beira da estrada mendigando, mas ele era alguém que seguia a Jesus. É isso que o Senhor faz conosco. Este texto, pode se sentar, irmãos. Este texto, ele é um relato, né, dos últimos dias ministeriais de Jesus. Jesus estava seguindo para Jerusalém. Ali ele seria aclamado e crucificado. Né? Jericó se encontra a 20 quilômetros mais ou menos ao norte de Jerusalém. Jericó é uma cidade conhecida nossa, não é? Nós conhecemos uma história linda que se passou em Jericó. Eu acredito que Bartimeu, residente daquela cidade, provavelmente cresceu ouvindo o quê? Que um Deus todo-poderoso, quando trouxe o seu povo até ali, alguns milhares de anos atrás, né, alguns séculos atrás, antes dele, fez o quê? Fez aquelas muralhas ruírem e entregou aquela cidade para o povo. Bartimeu já tinha ouvido falar desse Deus, do Deus do povo de Israel. Bartimeu era um homem que já tinha ouvido falar do Messias, porque quando ele grita, ele fala claramente: Jesus, filho de Davi. Bartimeu sabia
a descendência de Jesus. Ele sabia quem é que estava passando ali. E eu fico impressionada, porque Bartimeu, apesar de ser cego, biologicamente falando, os seus olhos espirituais estavam muito abertos, não estava, irmãos? Porque ele ouve um movimento, ele está ali sentado, e ele ouve um movimento, ele provavelmente perguntou, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Que multidão é essa? O Messias está passando por aqui. É Jesus quem está passando por aqui. Irmãos, eu fico pensando na multidão que acompanhava Jesus. Se você prestar atenção nos evangelhos, onde Jesus estava, tinha uma multidão. No momento histórico, no momento da época, aonde qualquer febre matava, uma cegueira não tinha cura, a lepra matava. E Jesus começa a curar, a libertar este povo, a alimentar este povo. Essas notícias deviam, explodir. Não precisava nem de WhatsApp para avisar ninguém. A coisa se lastrava. Olha, seu filho está doente, seu marido, sua filha, corre que tem um homem que faz milagre. Vai atrás porque este homem opera maravilhas. Este povo não entendia quem era Jesus, mas reconhecia o que Jesus fazia. Isso eles reconheciam. E eles estavam ali, e essa multidão estava ali por causa disso. Eles precisavam, eles eram necessitados. E aqui neste momento não era diferente. Esta multidão acompanhava Jesus e estava passando por Jericó. E ali tem um homem estigmatizado, porque ele era cego. Naquela época, toda pessoa cega, ela trazia como se um emblema na testa dela assim. Você é um pecador, você está cego porque você está sendo castigado por Deus. Era nisso que eles criam. Esse homem tinha suas limitações, e uma das maiores limitações que ele vivia era a miséria. Por quê? No momento histórico de difícil sobrevivência, o que acontecia com os deficientes? Eles eram deixados para trás. A família não carregava esse peso morto, porque era mais uma boca para alimentar. Então, esse homem, ele não tinha família, ele não tinha como ganhar o seu próprio sustento, a não ser mendigando, não é? E era cego. As pessoas olhavam para ele e o viam assim. Mas, neste dia, Jesus vai romper com todos estes estigmas. Quantas das vezes, irmãos, as pessoas olham para nós e falam assim, você não vai conseguir não. Não, esse milagre, pode esquecer. Você não merece. As vozes de fora, é isso que elas tentam fazer com cada um de nós quando estamos buscando a Deus, quando estamos buscando um milagre da parte de Deus. Aqui não era diferente. Este homem, quanto mais ele clamava, mais o povo mandava ele se calar. Cala a boca, você está incomodando. Para com isso. Quem você pensa que você é para ficar incomodando o mestre desta maneira? Irmãos, quando nós vamos olhar o que é clamar, o significado literal deste verbo é ato ou efeito de gritaria de quem suplica. Eu quero te dizer uma coisa esta noite. Se você tem algo doendo aí na sua alma, se você tem aí aquele problema que só Deus pode dar solução, começa a clamar. E clamar, meu querido, não é sussurrar, não. Clamar é se rasgar mesmo diante de Deus. Clamar é abrir o coração, é quebrantar e dizer para o Senhor, Senhor, eu necessito do teu milagre. Eu necessito da tua intervenção.
Muitas das vezes nós queremos sim o favor de Deus, nós queremos sim o sobrenatural de Deus, mas nós ficamos ali todos contidos, né? Preocupado com o que o outro vai pensar a meu respeito, preocupado com o que ele vai achar. Não, eu não quero que ninguém saiba que eu estou passando por luta, eu não quero que ninguém perceba que eu estou em dificuldade. Isso para mim tem outro nome. Isso para mim chama-se orgulho. E orgulho diante de Deus não funciona, não é? Mas voltando aqui para Bartimeu. O grito de Bartimeu era convicto e a oração dele era pequena. Era curta. A única coisa que Bartimeu dizia era a mesma frase: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. E eu fico olhando que este homem, mesmo não vendo, mesmo não conhecendo, ele compreendeu quem era Jesus. Ele entendeu que aquela era a única oportunidade que ele teria de mudança e de transformação para a vida dele. Meus irmãos, eu não canso de dizer que só existe uma pessoa que pode mudar o curso da nossa história. Só existe uma pessoa que pode transformar toda e qualquer situação a qual estamos vivendo. E esta pessoa se chama Jesus. Não existe empecilhos para Ele. Não existe impossível para Ele. A palavra de Deus nos fala lá no Salmo 51, 17, que a um coração quebrantado e contrito não desprezarás. O Senhor não despreza aquele que clama, aquele que se humilha, aquele que entende em que situação se encontra e qual é a necessidade real na vida dele. Este mendigo, ele atraiu a atenção de Jesus. Ele atraiu. Jesus parou e pediu que o chamasse. Quando os discípulos vêm buscar Bartimeu, a palavra de Deus nos fala que Bartimeu se levantou e largou a sua capa. O que nós aprendemos com essa atitude de Bartimeu? Eu entendo que ele teve uma atitude de desprendimento. Para este homem, esta capa significava muita coisa. Esta capa era o que agasalhava ele no frio. Esta capa era o que protegia ele da chuva. Esta capa era que evitava que ele fosse queimado pelo sol escaldante. Essa capa era o seu bem precioso, era a única coisa que ele possuía. Mas ele se desprendeu dela numa velocidade. A palavra de Deus fala que ele se levanta, lança a sua capa e vai ter com Jesus. E vai ter com Jesus. Às vezes, irmãos, nós não recebemos a bênção que tanto buscamos do Senhor, porque ainda precisamos nos desprender de algumas coisas. E talvez não necessariamente nos desprender de um bem material. Às vezes nos desprender de alguém, né? Às vezes nós usamos tantas pessoas como desculpas para seguirmos a Jesus. Eu não vou à igreja, eu não busco, eu isso ou aquilo por causa do meu marido ou por causa da minha esposa. Eu gosto, mas não é assim também não. Eu acho isso muito fanatismo para o meu entendimento, né? Nós precisamos nos desprender da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, do nosso eu, para receber a porção dobrada que o Senhor tem para cada um de nós. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio plenamente. Este homem, ele nos ensina na sua atitude que é necessário ter uma ordem de prioridades. Se você olhar para Bartimeu como cego e mendigo,
Quais são as necessidades de Bartimeu? Ele precisava de uma moradia, ele precisava de uma família, ele precisava de dinheiro, ele precisava de alimento, não é verdade? E nada destas coisas eram erradas, elas eram necessárias para a sobrevivência dele. Mas Bartimeu, quando se encontra com Jesus, Jesus fala para ele: que queres que te faça? Eu fico me perguntando, se Jesus perguntasse a você agora, nesse exato momento: que queres que eu te faça, Lili? Que queres que eu te faça, Rivane? Que queres que eu te faça? Nesta hora, neste momento, qual seria a sua resposta? Qual é o seu principal clamor? Qual é a sua maior necessidade? Às vezes buscamos tantas coisas que são tão temporais, e o Senhor quer nos dar coisas muito maiores, mas nossos olhos estão postos ali, naquelas coisas tão pequenas, achando que aquilo ali é a resposta, que aquilo ali é a solução. Este homem não titubeou na hora de responder. Eu quero o quê? Voltar a enxergar, eu quero ter vista. Ele não pensou duas vezes. Isso nos ensina, irmãos, que é necessário ter ordem de prioridade quando vamos orar. Precisamos saber orar objetivamente. A palavra de Deus nos fala lá em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á. Pedir por essas coisas é errado? Não, claro que não. A palavra de Deus nos fala que nós devemos apresentar ao Senhor todas as nossas petições. Mas Tiago 4:3 também nos fala que nós não recebemos porque pedimos mal. Pedimos mal, porque muitas das vezes não sabemos como pedir. E este homem, ele na sua escala de necessidades, ele sabia que a principal coisa que ele precisava era ser curado. Irmãos, para receber algo tão grande dessa forma, é preciso de fé, não é? É preciso fé. Foi a fé de Bartimeu que deu a ele essa percepção, deu a ele o entendimento que ele estava diante do único que podia mudar e transformar a situação na qual ele vivia. Às vezes, nós viemos à casa do Senhor, nós entendemos quem é Deus, nós entendemos que Deus é Deus de milagre, mas não percebemos a maneira de Deus trabalhar. Ficamos displicentes, ficamos alheios ao que o Senhor tem feito. E Deus tem feito milagres, irmãos, todos os dias. Todos os dias, na minha vida e na sua vida. Todos os dias. Estarmos aqui hoje é um grande milagre. É um grande milagre. Estarmos aqui em comunhão, aprendendo, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Isso é um grande milagre. Quantas pessoas gostariam de estar aqui e não podem? Por N motivos. Mas você pode e você está. E louvado seja o Senhor por isso. Bartimeu percebeu. Esta é a minha hora, este é o meu dia. Este é o único que pode fazer alguma coisa por mim. E Jesus diz a ele: vai, a tua fé te salvou. Irmãos, me chama a atenção nessa história, como eu disse no início da leitura. No versículo 1, o autor do livro diz que Bartimeu se encontrava à beira do caminho. E ele termina a história de Bartimeu dizendo que ele logo viu e seguiu a Jesus
pelo caminho. Olha que mudança, olha que transformação de vida. No mesmo dia, ele acordou cego e mendigo e terminou este dia como um homem liberto, curado, redimido pela misericórdia do Senhor. É só o Senhor que faz estas coisas, é só Ele. Bartimeu, ele foi capaz de identificar o momento oportuno. Ele foi capaz. Irmãos, não precisa de um dia especial, de um evento grandioso. Não é necessário de nada mirabolante para Jesus operar o milagre que você precisa. A Bíblia não diz isso. Às vezes um dia simples é aquele dia que o Senhor marcou para transformar a sua situação, para atender o seu clamor, aquele que você tem clamado e buscado incessantemente. E é nisso que eu amo Jesus, porque este dia parecia para Bartimeu ser apenas mais um dia qualquer, como os outros dias. Ninguém levou Bartimeu até Jesus, como aqueles amigos do paralítico. Ninguém fez isso por ele. Jesus estava passando por ali. Muitas das vezes você fica pensando assim, eu vou pedir fulano para orar para mim, eu vou pedir cicrano para orar para mim, eu vou pedir beltrano, e isso e aquilo. Bartimeu não pediu ninguém, Bartimeu foi à fonte. Ele pediu aquele que podia fazer. Há problema em pedir aos irmãos para te ajudar em oração? Não. O problema está em você se acomodar e achar que a oração do outro vai valer mais do que a sua, do que você pagar seu preço. Este homem gritou por Jesus. Ele fez uma oração curta e objetiva. E ele foi atendido. Ele foi alcançado. Eu fico olhando nos relatos dos evangelhos, os milagres. São inúmeros os milagres que Jesus fez. E tem alguns que particularmente me chamam mais atenção pelo contexto em que Jesus se encontrava. Aqui, Jesus está em viagem, cercado por uma multidão, indo, sabendo o que o esperava em Jerusalém. Jesus não estava enganado a respeito disso. Mas Jesus parou para atender a este homem carente e sofrido. Existe um relato no livro de Lucas, no capítulo 8, Jesus cercado por uma multidão novamente, vem um pai aflito diante dele, se prostra aos seus pés e fala com ele: mestre, tem misericórdia da minha filha que está morrendo. Jesus para tudo o que estava fazendo para atender Jairo, para ir com ele até a sua casa. Quando ele se vira para ir com Jairo, no meio daquele tumulto, ele para e pergunta: alguém me tocou? Os discípulos ficaram irritados com aquilo, você percebe na resposta que eles falam, no comentário que eles fazem. Como assim? Como é que você pergunta se alguém te tocou? Olha como que está isso aqui, um empurrando o outro. Lógico, várias pessoas te tocaram. Parafraseando, o diálogo entre eles. E Jesus diz: não, alguém me tocou aqui, mas me tocou de maneira diferente, especial, porque de mim saiu virtude. Aqui aconteceu um milagre agora. E aquela mulher se manifestou, e Jesus parou para dar atenção àquela mulher, parou para atender aquela mulher. Isso me encanta em Jesus, o cuidado que ele tinha de dar atenção àquele necessitado. Por isso, meu irmão, não pense você que Deus está alheio às suas lutas e às suas dificuldades. Não pense você que Ele não está percebendo o que você está passando. Ele sabe muito bem. Há um relato na Bíblia que Jesus estava caminhando por uma estrada
E quando ele olha para cima, tem um jovem numa árvore. Esse homem, a Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura, e ele subiu na árvore para conseguir ver Jesus. E Jesus, mais uma vez, ele estava sozinho, seguido por uma multidão. Jesus para e fala para ele assim: Zaqueu, desce dessa árvore, que hoje eu vou pousar na sua casa. Hoje eu vou passar a noite lá, nós vamos conversar, nós vamos comer juntos. Hoje eu quero estar na sua casa, na sua companhia. Irmãos, o que Jesus está dizendo para mim e para você? O prazer de Jesus é atender o desejo do meu coração. É atender o desejo do seu coração. Não desista, não desanime. Pelo contrário, se encha de ânimo e de esperança. Comece a clamar como este homem clamou. Comece a pedir, comece a se rasgar diante de Deus e falar com Ele. Senhor, eu necessito de Ti. Eu necessito do Teu milagre. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. E você vai ver, você vai experimentar o que este homem experimentou. Um dia sem Jesus e outro com Ele. É muito diferente, não é? Antes de começarmos o culto, eu estava conversando com a irmã aqui e a gente estava falando sobre isso. Se com Jesus é difícil, imagina sem Ele, irmãos. É como Davi nos diz lá em Salmos: há muito nós teríamos sido consumidos. Se segure na mão daquele que pode, na mão daquele que detém todo o poder, na mão daquele que é capaz. A palavra de Deus nos fala que não existe impossível para Deus. É impossível para mim, é impossível para você. Muitas das vezes, aos nossos olhos carnais, nós não vemos solução mesmo, não. Nós não vemos saída. Mas para o Senhor basta uma palavra, para que todas as coisas entrem na sua ordem que tem que entrar. E é nisso que eu creio. Eu creio num Deus de milagre. Eu creio num Deus que opera maravilhas. E enquanto nós esperamos, nós vamos louvando, nós vamos clamando e vamos esperando, porque Ele breve virá com a resposta que você necessita. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos. E eu quero te dar uma oportunidade de clamar ao Senhor agora. Você e Deus, fala com o Senhor o que está acontecendo. Qual é a sua preocupação? Qual é a sua dificuldade? O que está te assustando? O que está amedrontando a sua vida? O que está tirando a sua paz? Fala com Deus agora. Ele está aqui e está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Fala para Ele o que você necessita nesta noite, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eis aqui, meu Deus, o Teu povo, reunido em Teu nome, Senhor, para buscar a Tua face, para Te louvar e Te bendizer. Esta igreja, Senhor, reconhece quem Tu és. Tu és Deus de milagre, Deus de poder, Deus do sobrenatural. Louvado seja o Senhor. Meu Deus, muitos aqui, Senhor, estão com as suas forças se esvaindo neste tempo de espera. Renova, Deus, o ânimo nesta noite, renova as forças, renova a esperança dos Teus filhos, no nome de Jesus. Abre os olhos espirituais, assim como o Senhor fez com Bartimeu, para contemplar, Deus, o Teu mover e o Teu agir. Aleluias. Ah, Deus, Tu és aquele que apenas uma palavra é capaz de mudar a situação. Apenas uma palavra é suficiente para acalmar a tempestade. Vai de encontro, Deus, à necessidade dos Teus filhos nesta noite, Senhor. Vai atendendo e trabalhando na vida de cada um. Vai fortalecendo, Deus, os joelhos neste tempo de espera.
e que o desânimo bata em retirada no nome de Jesus do meio do teu povo. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, e te rendo graças, porque sei que tu és o Senhor dos exércitos. Nunca perdeu uma batalha. Tu és aquele que vai à frente da tua igreja e que vai preparando o caminho para ela. Por isso, Deus, nós te agradecemos nesta noite, no nome do teu Filho Jesus, certos da vitória. Amém.